Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de honra ao mérito, o Tênis Clube de Campinas, por proposição do vereador Campos Filho e do ex-vereador Biléo Soares. Convidamos para compor a mesa e para presidir esta reunião solene o vereador Campos Filho. Convidamos também a senhora Rita Soares, esposa do vereador Biléo Soares. Senhor Jorge Alves de Lima, presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas e membro da Academia Campinense de Letras. Senhor Renato Bento Maldoné, presidente da gestão 2010-2013 do Tênis Clube de Campinas. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o senhor Paulo Eduardo Borrer Zigiati, presidente do Tênis Clube de Campinas. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Campos Filho, para declarar aberta esta solenidade. Muito boa noite, então, a todos. Boa noite também aos nossos companheiros aqui, o presidente, o ex-presidente, aos diretores do tênis, e uma saudação também ao pessoal da nossa TV Legislativa, que está presente sempre gravando esses eventos. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes são situações tão importantes, e para nós é emblemática, porque a gente está realçando, né, aquilo que acontece de bom na cidade de Campinas. Então eu vejo que uma cidade, uma sociedade tão hedonista que a gente vive, uma sociedade pelo prazer imediato, as pessoas, mas não precisa mais disso, não precisa mais daquilo, não precisa disso. Não, precisa. As pessoas têm que saber que existe uma instituição centenária na cidade de Campinas e que faz parte do dia a dia. E se hoje chegou a isso, é porque tiveram pessoas que se doaram. Porque senão a gente acaba achando que tudo é como se fosse num passe de mágica, né? O Paulo, presidente, não. Presidente, tem o ex, tem outro. Então, valorizar isso. Então, eu vejo que o Poder Legislativo de Campinas, terceiro maior Poder Legislativo de São Paulo, tem também essas iniciativas. Eu tenho falado muito isso. Eu tenho a presidência agora até o final do ano. Mas, escuta, o pessoal está dando nome, uma láurea, dá, porque é reconhecimento. Isso faz parte da vida também. A vida não é só futebol, não é só... Tem também as leis. Aprovamos uma lei que libera 4 bilhões de reais do orçamento de Campinas. Mas também aprovamos um projeto de lei que vem aqui dizer, olha, muito obrigado ao tênis pelos mais de 100 anos. Quer dizer, então, eu acho que isso faz parte. É o reconhecimento. É a gratidão que nós dissemos. Então, eu declaro aberta a presente reunião solene do Poder Legislativo de Campinas para a entrega do diploma de honra ao mérito ao Tênis Clube de Campinas. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Letra Joaquim Osório Duque Estrada e música Francisco Manuel da Silva. E hino da cidade de Campinas. Letra Carlos Ferreira e música Antônio Carlos Gomes.
relacionamos as seguintes presenças. Dos diretores do Tênis Clube de Campinas, senhor Luiz Gonzaga Santoro, diretor financeiro. Senhora Maria Letícia de Barros e Gonçalves, diretora cultural. Senhor Nelson Maio Marques, diretor de marketing. Registramos também a presença do senhor Gilberto Soares Neto, filho do vereador Biléu Soares. E do senhor José Afonso da Costa Bittencourt, diretor da SEASA. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos ao Tênis Clube, senhor Flávio Alegrete de Campos Cooper, desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. E com a palavra neste instante, o vereador Campos Filho, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas, à instituição agraciada desta noite. Só uma palavra muito breve, mas bastante significativa, como eu disse no início, para todos nós do Poder Legislativo da cidade de Campinas. E ela se torna ainda também mais emblemática para nós, que é uma honraria também de iniciativa do nosso grande e saudoso vereador Biléu Soares. E a gente percebe que a vida é assim. A gente vai caminhando, como disse quando cheguei, né, Jorge? Como dizia aquele locutor esportivo, o tempo passa e vai passando, né? E a gente vai participando desses eventos que eu vejo assim, tão marcantes na nossa vida. E eu entendo assim, que são pessoas que assumem posições de liderança, de condução de projetos, porque tem essa vontade de ajudar, de agregar. Pega aí o Paulo, o Renato. Poxa vida, a gente está em tantos encontros, no meu caso, como presidente do Poder Legislativo. Poxa vida, mas você podia estar lá em casa, pô, sou aposentado, né? Mas não, a gente tem essa vontade. Mas quantos não tem? Então, é um chamado, é uma vocação que nós temos. Então, a saudação que eu faço a Rita, viu, Rita, pela sua perseverança. A vida é assim. Acontecem coisas que muitas vezes nós não entendemos. Mas, como eu digo sempre ao Paulo, nós como cristãos, nós perseveramos, né? E a fé tem que ter essa perseverança, de seguir mesmo nas dificuldades aí, né? Então, eu queria parabenizar todos aqui, vocês que se dispuseram a vir a estar conosco aqui, na entrega desse diploma de honra ao mérito ao Tênis Clube, em comemoração pelos 101 anos de fundação, na pessoa do nosso amigo, presidente, Dr. Paulo. Ao entrar no 2º centenário de vida, o Tênis Clube de Campinas, se tiver alguma coisa errada aqui, o Jorge está aqui do meu lado para dar um, né? Porque eu falei, prepara uma fala aí que é para a gente ser bem consistente, né? E ao entrar no 2º centenário de vida, o Tênis Clube de Campinas reafirma uma de suas mais profundas raízes. O clube teve a sua trajetória marcada por aliar o espírito inovador com a preservação intransigente das suas mais ricas tradições. O tênis foi inovador quando, já em 1905, 8 anos antes de ser fundado oficialmente em 1913, alguns pioneiros visionários decidiram construir quadras de tênis numa cidade em que o esporte era um ilustre desconhecido, ao menos para a grande maioria da população. Esse é um ponto que eu falo sempre. Conversava com um companheiro, Lauro Moraes, que fez há muito tempo atrás o Laurão. Eu falei assim, Lauro, você não tem assim tanta intimidade com ele, mas você já eternizou o seu nome aí, ó. Porque na época era uma pessoa de visão, que viu lá na frente, né? Hoje faltam pessoas como essas aqui que eu acabei de citar, lá pelos anos de 1913, que pensam lá na frente. Hoje nós temos gestores que pensam do almoço para a janta, né? Então você vai enfrentando problemas. Olha, agora a placa para andar na cidade é tal, daqui a pouco aumentou o trânsito, agora acrescenta a placa tal. Você vai tomando medidas paliativas. Falta do quê? Falta de visionários, pessoas que pensam lá na frente. E a falta dessas pessoas é que faz de nós, servidores públicos, passar por esse carão, por essa vergonha. E não digo Campinas, não, estou dizendo no Brasil. São pessoas que poderiam pensar mais à frente, né? Então você vê a situação que está, por exemplo,
a mobilidade urbana. Falta, repito, dessa visão. Na década de 50, do século passado, o tênis experimentou seu primeiro grande surto de desenvolvimento no esporte que veio consagrá-lo. Naqueles anos, o tênis contava, por exemplo, com Luiz César, jogador que mais tarde seria um bicampeão mundial universitário de tênis. Isto é história. Nos anos 80, revela João Soares como tenista profissional e com grande destaque em torneios nacionais e internacionais. Mais recentemente, o clube teve o orgulho de contar em suas fileiras com Flávio Sareta e Ricardo Melo, tenistas que ganharam torneios internacionais, chegando a posições destacadas no ranking. E é bom lembrar também que nos anos 2000, o tênis contou com Roberto Venditti, um jogador que ganhou vários títulos nacionais e internacionais e que chegou a ocupar a 6ª posição na classificação mundial na categoria 60-64 anos. Categoria essa em que nós nos incluímos, né? Eu estou com 61. E o Tênis Clube, há muito tempo, contribui de forma decisiva para o engrandecimento do tênis em Campinas, São Paulo e, é claro, também em todo o nosso país. E isso tudo é bom que se diga, graças a uma escola de tênis que forma atletas e cidadãos. Uma escola que possui instalações de padrão internacional, métodos de ensinos absolutamente inovadores. Mas o Tênis Clube também gosta de preservar as tradições, como os bailes de gala, realizados aqui nos meados dos anos 60, até quase o começo dos anos 90, em memoráveis sextas-feiras de carnaval. Bailes onde homens, mulheres se vestiam com sua melhor roupa, numa época em que era imprescindível ser chique e que atraía inúmeras celebridades, gente verdadeiramente importante. Um tempo que ficou para trás. O presidente, o rapaz que me preparou aqui, ele colocou isso aqui, o presidente Juscelino Kubitschek, por exemplo, foi um dos que passaram nos salões do tênis nos dias de baile de gala. Isso é tradição. Isso tem que ser falado. Isso tem que ser contado. Isso não nasceu ontem, não. Isso é história. E por que preservar esse tipo de costume é importante? Sabemos que repetir rituais é importante, porque eles constituem um meio prático de preservação da própria memória. Os rituais são ferramentas utilizadas para preservar a memória coletiva e fortalecem a nossa experiência cotidiana, reforçando a união na comunidade. Por tudo isso, nós temos a mais plena consciência de que o tênis ele é importante para a preservação da história de nossa cidade, para a preservação da memória coletiva do campineiro, da cidade aqui de Campinas. E falando em memória, que nós fazemos a nossa observação do nosso querido companheiro, sempre vereador, Bilel Soares. O homem que amava Campinas e amava o tênis. Estava sempre fazendo campanha aqui na época. Eu de um lado, o Bilel do outro, com toda aquela, sabe, aquela classe do Bilel, estava sempre aqui, conversando. Então a gente lembra assim com muito carinho. E ele me chamava de Campinho. E eu gosto muito de música, sabe, Paulo? Sabe disso, né? E eu falava, poxa... E tinha uma música que eu falava para ele, Bilel, essa música aqui, com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a sua intensidade, né? Na cidade de Campinas estava vivendo aquele caos, né? E ele ia para a tribuna e falava, e contundência toda. Daí eu chegava na mesa dele e falava, olha, com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar por toda a nossa cidade. Daí ele, tocado por essa música, cada vez que ele me encontrava, falava assim, então com força e com vontade, né, a felicidade vai se espalhar por toda a cidade. Bilel foi um desses homens raros, especiais, uma pessoa diferenciada, né, que a gente conviveu. Um político que tinha ética, honestidade, não como virtude, mas como obrigação. Uma pessoa que enxergava aí os problemas, mas não criticava, ele se punha ao trabalho para buscar resolver as situações. E essa iniciativa dele também, aqui para com o clube, mostra isso, esse carinho e esse reconhecimento. Onde está Bilel? Onde todos nós um dia vamos estar. Com certeza, essa é a única certeza. Onde todos nós um dia vamos nos encontrar. Não é assim que fala na igreja, lá, Paulo? Nesse reino, ninguém mais vai sofrer, ninguém vai passar necessidade, ninguém vai brigar, ninguém vai... Essa é a nossa fé, a nossa esperança.
marido dedicado, pai exemplar, como pode testemunhar aqui a Rita, os filhos. Biliel Soares e o Tênis Clube são, portanto, exemplos que deram certo na cidade de Campinas. Eu digo assim, tem pessoas, uma vez eu estava falando com um amigo em São Paulo, tem pessoas em São Paulo que têm a cara de São Paulo. Biliel tem a cara de Campinas. O Tênis Clube tem a cara de Campinas, quer dizer, o jeitão de Campinas. Uma cidade progressista como a nossa, inovadora, mas também de fino trato, de uma simplicidade incrivelmente sofisticada. Então, finalizando, eu queria agradecer ao Paulo por essa amizade, Paulo, da nossa família, e você também como presidente aqui. Eu como presidente lá. Encontramos problemas, dificuldades, mas também alegria em partilhar isso aí. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos vivendo um novo tempo. Uma nova maneira, digo assim, de gestão pública. Quer aqui, quer lá, uma nova maneira de gestão pública. Não é apenas gestão política, pública. Certo o que é certo, errado o que é errado. Fazemos, e muitas vezes, hein, a gente às vezes não é meio incompreendido com isso aí não. Muitas vezes as pessoas estão numa caminhada que... Então, Deus, eu disse isso ao Paulo, na igreja, Deus deu a nós essa oportunidade de estarmos à frente como presidente. Presidente aqui e presidente lá. Presidente aqui num clube tão importante e lá num parlamento que é o terceiro maior do estado de São Paulo. Mas que, graças a Deus, estamos fazendo uma diferença. É lógico que não agradando a todos, porque são medidas que foram tomadas, muita gente acompanhou pela imprensa, fortes, medidas contundentes, consistentes, e que nós estamos aqui exatamente para isso. Então, neste momento, eu quero parabenizá-lo, Paulo, pela sua retidão, pela sua maneira de dirigir, pela sua gestão, enfim, e a todos os diretores também, que é assim que a gente vai conseguir, pelo menos, uma sociedade mais salutar, onde todos possam ter, pelo menos, mais qualidade de vida. Então, parabéns a você, a sua esposa, a todos, e que Deus continue nos abençoando muito, viu? Parabéns. Neste momento, teremos a entrega dos diplomas de honra ao mérito ao Tênis Clube de Campinas, na pessoa do seu presidente, senhor Paulo Eduardo Borrer Zigiati. E o primeiro diploma, de autoria do ex-vereador Biliel Soares, pela instituição Tênis Clube de Campinas. O segundo diploma, de autoria do vereador Campos Filho, em comemoração aos 101 anos do Tênis Clube de Campinas. Convidamos, neste momento, para fazer uso da palavra, o senhor Paulo Zigiati. Boa noite, senhores. Em nome do Tênis Clube de Campinas, em nome dos diretores, em nome dos ex-presidentes natos, que hoje se encontram, inclusive, aqui presente, eu venho agradecer a todos, inclusive meus diretores que estão presentes, pelo carinho, pela satisfação em receber esse certificado tão importante para o nosso Tênis Clube de Campinas. E com grande orgulho mesmo, Centene, que eu sinto, Centene, na minha vontade de cada vez fazer melhor para os associados dentro do nosso clube. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e a todos os meus companheiros que possam nos ajudar dentro dessa luta
que é uma luta, não é fácil, porque você contentar todas as pessoas é difícil. Mas a gente tenta fazer o melhor para o nosso clube e fazer maior para poder engrandecer cada vez mais esse clube. Eu agradeço a todos. Obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Renato Maldoné, presidente da gestão 2010-2013 do Tênis Clube de Campinas. Boa noite, presidente, componentes da mesa, em especial a Rita, que engrandece muito o clube, o Jorge, o Paulo, que está nessa gestão, fazendo aí o possível para dirigir o nosso querido Tênis Clube. O que me cabe aqui vai ser muito simples e muito singelo. Eu, olhando para vocês, eu vejo o amor que vocês tinham, têm e terão pelo Biléu. Eu olho muito aqui, nesse momento, duas pessoas que amaram muito, além da Rita, da família, dois amigos grandes, deram trabalho para o clube, mas estão aí hoje como homens feitos. José Afonso Bittencourt e Heitor Godoy, o vulgo Pica-Pau, que ninguém conhece como nome mesmo, que estão sempre aqui vivenciando, dando esse calor do Biléu para dentro do clube. Então, eu julgo, viu, Campos Filho, que você também já é, desculpa, tratá-lo já por TCCista, porque o Biléu foi um TCCista emérito. Vocês não sabem o quanto esse rapaz, esse homem, esse cidadão, representou para o nosso querido Tênis Clube. Eu só tinha um problema com ele, como eu tenho com o Paulo até hoje, que são pontepretanos, mas sempre vivenciando o Tênis Clube com amor, com dedicação. Me parece que ele foi um dos fundadores da Ponte Tênis, com muito amor, com muito afinco. Então, o Biléu foi um exemplo que eu guardo aqui, não só como amigo da família, como amigo da Rita, como amigo do pai, da mãe, agora dos filhos, porque foi uma pessoa espetacular. E tinha que lembrar do tênis, sim. E lembrou com essa honra ao mérito, e nós devolvemos a ele esse agradecimento. Ele lá do céu está nos vendo, está orando pela gente, pela conduta desse nosso querido clube, pela cidade, porque nós merecemos realmente um tênis forte, bem unido, para que a gente possa, como o Campos Filho falou, representar tudo aquilo, desde o início da nossa vida, que foi ali simples, né? No bairro industrial, também no Bonfim, e viemos aqui para o Cambuí transformar nessa potência que é o Tênis Clube. Então, muito obrigado. Eu falo agora pela gestão, que eu tenho várias pessoas aqui também representando. O Zé Afonso me acompanhava naquela gestão, o apoio que o Biléu nos dava. E agora está dando para você também, Paulo, muito assim lá de cima, do céu, para que tudo se transforme e o Tênis Clube seja aquele... E volte, viu, Campos Filho? Não vai ser difícil, não, a ser tão forte como era naquela época. Você só esqueceu de mencionar uma pessoa muito importante, mas é claro que nem daria. Mas eu já, pelo menos, falo em nome das mulheres. A Marta Rocha também esteve presente nos grandes bailes, lembrando aqui as figuras de mulheres bonitas que estão presentes, e aí eu faço essa saudação, principalmente a diretora aí com as suas amigas, né, a Letícia, que Marta Rocha esteve aqui, muitas outras pessoas, mas representando sempre o TCC na elite de Campinas, do Estado e até do Brasil. Então, meu muito obrigado, eu falo pela nossa gestão, esse amor que nós temos pelo Biléu, e agora pela sua pessoa, viu, Campos Filho? Você não tem faltado nas nossas festas, tem vindo, continue assim, viu? Vê se venha fazer uma sauna, uma academia, para nós será um prazer. Muito obrigado a vocês todos pelo comparecimento, e aqui eu quero deixar bem claro que o Conselho também, eu e o Zé Afonso estamos representando, como a diretoria do Paulo está presente, e vocês sócios, é bom saber que nós tivemos um sócio forte, bonito, impávido e colosso, que foi o Biléu. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Campos Filho, para declarar encerrada esta reunião solene. Agradecendo a todos e a todas, em nome da esposa do Paulo, Silvia, todas as mulheres aqui presentes, eu queria agradecer e dizer que a gente fica muito feliz por poder vivenciar momentos assim. São momentos inesquecíveis. Eu sempre falo isso. Os momentos assim mais simples são aqueles momentos que mais marcam.
Eu tenho 32 anos de casados. Casado, tenho 2 filhos. E há muito tempo atrás eu ia naquela festa lá em Olambra, das Flores. Então, um vizinho estava do lado e falou, vamos dar uma chegadinha lá. E eu me recordo que nós fomos, estendemos um pano no chão embaixo da árvore e levamos aquele pão Pullman com presunto, queijo e enfiamos dentro do coisa com as crianças e fomos lá. E foi uma tarde maravilhosa. Então, e marcou profundamente. Ah, foi aquela viagem de avião. O que marcou foi exatamente isso. São as coisas mais simples que acontecem, coisas singelas, coisas gratuitas, né? E uma coisa que não impõe condição nenhuma, que é uma coisa por amor mesmo. A gente tem que, eu digo sempre assim às pessoas, a gente tem que amar as pessoas. Tem que amar mesmo. Não é que um comportamento aqui de um jeito e lá fora é outro jeito, né? Então, a gente tem essa empatia com o Paulo, com o Renato, é uma empatia assim, gratuita, porque a gente percebe que há essa unção, essa coisa assim, transparente. Uma vez o padre Antônio Vieira, que viveu lá pelos anos de 1470, 480, e ele falava, tem um livro que ele escreve, se chama Os Sermões. Mas por que já não se converte? As pessoas são diferentes, hoje falam uma coisa, porque não se prega, não se faz aquilo que se prega. Você fala uma coisa aqui na mesa e saiu ali na rua é outra coisa. Então a gente percebe que aqui é esse clima de coerência, essa empatia, do amor. E a gente que está no campo da política, a gente tem muito disso, tem que gostar, amar as pessoas, apertar a mão, abraçar. O Biléu tinha muito disso, viu? O Biléu saía, ele apertava a mão, abraçava, beijava, então é uma coisa assim, gratuita. E o amor, ele é um dom gratuito. Não fala lá os Coríntios, o amor tudo pode, o amor tudo suporta, o amor tudo, né? Quer dizer, é o dom do amor, né? O amor, então a gente tem que ter esse amor. E essa iniciativa tem nada a ver com sigla partidária, com benefício, vou fazer isso porque eu quero aquilo, não. É uma ação gratuita de nossa parte. Fazemos porque nos sentimos bem em fazer. E para finalizar, como diz São Paulo, e ai de mim se eu não fizer isso, não fala assim? E ai de nós se nós não fizermos isso, que nem o Paulo aqui na presidência. Ai de mim se eu não fizer isso que eu estou fazendo de maneira correta. E ai de mim se eu não fizer, né? E ai de nós se nós não fizermos. Então está encerrada a sessão solene. Uma boa noite a todos. Alô? Convidamos a todos a um coquetel que será servido aqui ao lado, no salão